Olá, boa noite, espero que todos estejam bem. Eu vim aqui um pouquinho esclarecer algumas coisas sobre as nossas atividades de língua portuguesa, que falam, na verdade, do modernismo brasileiro. E, de fato, eu não posso começar a falar do segundo momento, senão mencionar um pouquinho que seja do primeiro momento. Que, na verdade, essa questão do modernismo brasileiro, né, começa em 1922 e começa em que momento? Começa a partir do momento em que três jovens se reúnem, né, vamos chamar assim, que eles estão empolgados e se reúnem para retratar e repassar essa empolgação para os demais, principalmente para a sociedade brasileira, né? Onde eles pegam isso das vanguardas europeias e trazem para nós aqui no Brasil nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Portanto, essa primeira fase, esse primeiro momento é conhecido como geração de 22, né? Exatamente porque aí começa tudo, né, do que nós podemos chamar de inovação. E esse momento também se torna um momento de liberdade, um momento inovador, porque é um momento, por exemplo, que nesse ano, em 1922, o Brasil ele completa seus 100 anos, né, de descobertas, né, o descobrimento do Brasil tá em 1822. Então foi um momento crucial, então mais um motivo para que eles pudessem celebrar essa nova liberdade. E esses três jovens aí que de certa maneira iniciam essa nova liberdade, por assim dizer, das vanguardas, dessas novas artes, porque é um movimento literário, mas também não deixa de ser um movimento cultural, um movimento político-social, né, onde eles começam a colocar, vou dizer assim, vomitar para a sociedade aquilo que eles realmente gostariam de falar, e usam a arte, a poesia para isso, né? Então esses escritores que se destacam, quem são eles? Nós temos aí Oswald de Andrade, nós temos aí Mário de Andrade e nós temos também o nosso autor que um pouco distante, mas não menos importante, né, Manuel Bandeira. Então esses três, em especial o Oswald de Andrade, tá, que é aí o que mais se movimenta para que isso realmente aconteça. Mário de Andrade, nesse primeiro dia, tá, na Semana da Arte Moderna, que sabemos que não foi uma semana, foi apenas 3 dias, se destaca, né, de certa maneira. Mário de Andrade não comparece ao primeiro dia, porém ele leva aí o seu poema, né, através do outro autor, outro escritor, outro poeta, que lê aí o seu poema, que é um clássico, né, chamado Os Sapos, e que de fato Os Sapos é uma crítica fervorosa sobre o parnasianismo, né? Uma crítica essa que, de certa maneira, incomoda nesse primeiro momento, nessa primeira fase modernista, a muitos que ali estavam. Incomoda por quê? Né, uma boa pergunta, porque eles queriam, de certa maneira, deixar a questão da formalidade poética, né, a questão da métrica, a questão, por exemplo, dos versos livres, da metrificação, da separação silábica poética que nós já estudamos, né? Então tudo aquilo, por exemplo, que nós chamamos de versos brancos, tá? Também seria a eliminação da rima, onde poemas que não existem rimas, que falamos um pouco sobre isso nas aulas, onde trabalhamos intercaladas, interpoladas, emparelhadas, tá? Então tudo isso aí é deixado um pouco de lado nesse primeiro momento. Então esse poema, Os Sapos, que Mário de Andrade escreve, é declamado nesse momento e muitos, né, se apavoram, e há críticas, como tudo que é novo, né, incomoda. Então, de certa maneira, esse poema trouxe aí uma certa discórdia entre muitos que ali estavam.
Mas isso é um momento, né, onde acontece aí um pouco de tudo isso. Existe um poema bem interessante dentro dessa fase, porque é considerado uma fase heróica, né, uma fase aí onde a linguagem rebuscada fica um pouco de lado e surge a linguagem coloquial, né, um acesso livre, mais aberto a todos, à sociedade. Oswald de Andrade, por exemplo, um de seus poemas mais famosos nesse momento, e que, entre tantos outros, porque eu vou apenas citar um, porque não tem como citar mais do que isso, é Os Pronominais, né? Oswald de Andrade diz o seguinte: dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, Oswald de Andrade aqui, ele retrata essa liberdade de expressão, né, cultural. Então, por que ele tinha que fazer isso, né? Porque talvez, creio que aquele momento era aquele momento de liberdade de expressão. Então tinha-se que fazer a questão de poemas livres, poemas soltos, onde a sociedade pudesse compreender. Gramaticalmente falando, isso seria impossível, tá? Mas falando do modo coloquial, aí sim chegaria a todos. Então essa primeira fase é a fase da inovação, era algo inovador, né? E aí passando para a segunda fase, a geração de 30, né, que vai de 1930 a 1945, nós temos aí também aquela consolidação desse momento. Essa segunda fase no modernismo aí é uma fase um pouco mais madura, né? É uma fase onde nós vamos ter aí, de certa maneira, dentro desse contexto, com mais evidência, o que nós chamamos de poesia e prosa. Lembrando que também já trabalhamos isso, né, alunos? Poesia e prosa. Na primeira fase, deu a entender que esses elementos ficou um pouco solto, né? Parou-se de fazer aquelas coisas mais rebuscadas, como eu havia falado para vocês sobre soneto, que é um poema fixo, uma poesia fixa, né? Que tem que obedecem regras poéticas, como 2 tercetos e 2 quartetos. Porém, nessa segunda fase, ainda se continua um pouco desse rebuscamento, porém, há uma fase, um momento em que isso procura se consolidar, né? Onde procura se igualar. Então, são fases novas, porém, não se deixa de utilizar aquilo que tanto se fez em outros momentos, né? Antes dessas vanguardas, desses novos tempos que vai surgindo. Então, uma prosa que é esse diálogo, essa conversa, há tanto escrito como falado, né? Através dos romances, que é o nosso conteúdo, através dos contos curtos, das crônicas. A prosa é um diálogo interessante e de acessível, né, para todos, compreensão de todos. E a poesia é essa subjetividade, são palavras subjetivas, são expressões de sentimentos, são onde o eu lírico, né, está sempre presente. Então, nós temos aí, de certa maneira, nesse segundo momento, novamente o uso aí da prosa e da poesia. Um dos destaques é Jorge Amado, por exemplo, não poderia deixar de falar sobre ele. Jorge Amado é um baiano arretado, né, que escreve uma obra bem interessante, que inclusive está nas atividades de vocês do terceiro ano, que é a Capitães de Areia. Capitães de Areia, que dá esse fato narrativo a alguns meninos, né? Para quem já leu e já viu o filme, percebe claramente. Jorge Amado, ele meio que humaniza a história, o enredo de um bando de meninos que furtam nas praias, que furtam nas ruas, e ele meio que humaniza essa situação.
E por que Jorge Amado faz isso? Porque ele percebe, porque esse momento da segunda fase é um momento também em que se vive as mazelas, em que vive as desigualdades sociais. Então, portanto, a segunda fase também dá esse caráter, essa característica, traz consigo essa característica, né, de enaltecer essas desigualdades sociais, escancarar para a sociedade aquilo que muitas vezes muitos não queriam enxergar. Falando que essa obra, Capitães de Areia, famosíssima, também ela é muito cotada fora do Brasil, não somente no Brasil, mas fora dele. E lembrando também que é uma das mais requisitadas nas provas, né? Prova do Enem, por exemplo, e também de universidades. Então, é bom vocês se atentarem a essas obras, a esses clássicos. E essa obra também, ela, de certa maneira, por se tratar dessa situação desses meninos, de bando, chamei bando porque realmente retrata um bando de marginais, né? E assim que é colocado no livro. Mas ela é tão forte, essa obra de Jorge Amado, que caracteriza muito bem essa segunda fase do modernismo, né? O modernismo brasileiro da geração de 30. Existe um destaque também importante que não podemos deixar de citar aqui, que é Carlos Drummond de Andrade, assim como Cecília Meirelles, Graciliano Ramos e entre tantos outros autores. Drummond de Andrade, ele já foca também numa obra bem interessante, 7 fases, né, escrita em 7 estrofes e que de certa maneira vai também enaltecer aí esse momento. Essa obra 7 fases fala um pouco da vida, né, do leitor, né, assim, diretamente para o leitor. É como se na poesia de Carlos Drummond de Andrade, tivesse um espelho, uma câmera voltada para o leitor. É uma conversa muito interessante que Carlos Drummond de Andrade faz nessa poesia 7 fases, né? Então, existe outra coisa interessante também que gostaria de falar para vocês, que além da inovação desse momento do modernismo, não só inovação em termos de liberdade, mas também político e cultural, não é? Existe a questão desses poetas ter um olhar voltado aí para para serem ousados, serem livres, né, inovadores. Na verdade, eles tentavam retratar uma realidade através de toda a sua poesia, de toda a sua narrativa, o seu enredo. E, claro, nada aqui nesse momento de gramatização, né? Não vamos usar a gramática como norma culta, como já conhecemos aqui nesse momento, não. É coloquial, né? É um momento próprio para o Brasil, é um momento diferente em que se inova bastante aí. Na primeira fase, por exemplo, de Oswald de Andrade e de outros autores, tivemos o Manifesto Pau-Brasil, né? E justamente com o manifesto também antropofágico, que vai fazer exatamente o quê? Nada mais é do que a intenção seria o quê? Misturar todas as vanguardas aí, vanguardas essas que são inspiradas na Europa e vanguardas essas que ao chegar ao Brasil traz essa mistura de cultura e que vai inovar, né, de certa maneira também a cultura brasileira. Então, essa mistura que se dá dentro do contexto europeu, como por exemplo chega ao Brasil o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo, né? Fases essas anteriores, mas que contribuem muito para o desenvolvimento desse segundo momento, dessa segunda fase, dessa segunda geração. E claro, até hoje isso perdura. Por conta dessa modernidade toda, né, por conta dessa fase modernista brasileira, nós podemos fazer, por exemplo, uma comparação hoje na língua portuguesa. Nós temos a questão da própria literatura ser casada, né? Hoje não se trabalha a língua portuguesa tão somente língua portuguesa e gramática, se trabalha em conjunto com a literatura, e é isso que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente com vocês. Trabalha-se também com outras linguagens, como por exemplo a arte, né? As artes também, elas fazem parte aí
dentro desse contexto de outras linguagens. Então, tudo isso, meus queridos, é assim um ganho muito grande devido a esses manifestos, devido a esses momentos lá atrás, desde 1922 até hoje. Sofreu-se muitas críticas, muitos preconceitos, mas foi preciso para que nós hoje pudéssemos viver essa liberdade de expressão cultural, né? Principalmente aqui no Brasil. Enfim, nós temos também a questão do modernismo, nos dá esse leque, né? Nos traz essa oportunidade, nos dá um leque aí para abraçar essa visão de mundo que nós temos, onde tudo é considerado belo, bonito, né, dentro da poesia. Dentro do neorrealismo, por exemplo, nessa fase, tudo é né? Neorrealismo, neosubjetivismo, neoliberalismo, enfim, que traz para a gente aí, por exemplo, Graciliano Ramos, que também está contido numa das atividades de vocês do terceiro ano, com a sua obra Vidas Secas. E é bem interessante essa obra porque ela retrata um momento difícil, né? Na situação se passa ali com os retirantes e que, de certa maneira, não fala só de secas por falta d'água, não, vidas secas, secas por quê? Né? Seca de alimentos, seca de tantas outras coisas, seca de comida, seca de cultura, enfim, seca porque tem tanta desigualdade social. Então a gente percebe, em tantos outros autores que eu poderia citar aqui, né, que é um momento, essa segunda fase aí da língua portuguesa, chamado modernismo brasileiro, dentro dessa geração, tanto de 22 como de 30 e posteriormente a terceira fase que virá depois, é um momento de inovação, né, de superação, tá? E é um momento de liberdade de expressão. E essa segunda fase principalmente retrata o momento em que esses poetas, esses heróis da escritura, né, os nossos escritores, olham um pouco mais aí para as desigualdades sociais. Bom, é isso, eu espero ter ajudado. Qualquer coisa me procurem, tá? Sempre à disposição. Um abraço forte e carinhoso para todos.